A figura ao lado mostra uma topologia típica de uma rede de computadores onde todos os dispositivos compartilham o mesmo meio físico linear de comunicação. Qual a topologia descrita? Letra A, anel, letra B, barramento, letra C, árvore e a letra D, estrela. Ok, pessoal, vamos ver então como vai ficar essa resposta. Aqui a questão dizia, a figura ao lado mostra uma topologia típica de uma rede de computadores onde todos os dispositivos compartilham o mesmo meio físico linear de comunicação. E perguntou qual era a topologia descrita, se era a letra A, anel, letra B, barramento, letra C, árvore ou letra D, estrela. Para saber disso, vamos observar o que é uma topologia. Quando a gente fala sobre os conceitos de redes de computadores, a topologia física, ela descreve o que chamamos de layout da rede. O layout da rede é o desenho organizacional dessa rede, porque quando nós montamos uma rede, a rede forma um desenho organizacional e esse desenho é chamado de topologia. Nós temos várias topologias, como por exemplo, a topologia estrela é aquela que apresenta um ponto central de conexão. Então quer dizer que na topologia estrela, os diversos computadores estão conectados entre si nessa rede, mas para isso usando um mesmo ponto central de conexão, que pode ser um equipamento como, por exemplo, um switch. Um switch, que é um comutador de dados, funciona muito bem como um ponto central de conexão, como um equipamento que faz a função de ponto central, numa topologia que nós conhecemos como estrela. Então a ideia da topologia estrela é aquela que apresenta um ponto central de conexão. Temos também, pessoal, a topologia chamada anel, ou simplesmente do termo em inglês ring, mas que tem um padrão chamado token ring. Então, anel, se aparecer na prova, ou topologia token ring é a mesma coisa. É aquele tipo de topologia que os computadores estão conectados entre si, formando um circuito fechado, onde um computador está conectado ao outro, que está conectado ao outro, que está conectado ao outro, até aquele último voltar a estar conectado ao primeiro. Aí nós chamamos de topologia anel ou token ring, vou repetir, é aquela que forma um circuito fechado. Temos também a topologia sugestionada aí na questão, que é a chamada topologia em barra ou barramento. Nesse tipo de topologia, os diversos computadores estão conectados entre si, compartilhando um mesmo meio físico linear de transmissão de dados, que na verdade é um cabo de rede. Esse cabo de rede normalmente apresenta terminadores nas suas extremidades, e aí cada computador que deseja se conectar nessa rede com topologia em barra ou barramento deve se conectar a esse mesmo cabo de rede, quer dizer, a esse mesmo meio físico linear de transmissão de dados. Essa é a que nós chamamos então de topologia em barra ou barramento. Edmildo Nogueira perguntando, curso para carreiras policiais. Talvez a gente faça um curso para as carreiras policiais, por enquanto lá no canal veonconcurso.com.br, o que a gente tem são cursos específicos para cada edital, certo, pessoal? Então, por enquanto lá, o que temos lá no canal lá no site veonconcurso.com.br são os cursos específicos para cada concurso, né? Mas talvez a gente faça aí um cursinho para carreiras policiais, uma boa ideia do Edmildo Nogueira. Vamos lá, pessoal, mas tem mais topologia que eu quero descrever. Existe uma outra topologia chamada topologia árvore, que essa respeita uma hierarquia de conexão. Por exemplo, esse primeiro computador aqui de cima, ele está dando origem à conexão, observa, de dois computadores. Esse aqui que está no segundo nível, por sua vez, está dando origem à conexão de mais dois computadores, formando uma hierarquia, onde nós percebemos que um determinado computador está hierarquicamente atrelado ao outro, que está hierarquicamente atrelado a outro em um outro nível, formando níveis hierárquicos de conexão. Então quer dizer que se esse computador aqui de baixo do terceiro nível deseja se comunicar com o computador lá do primeiro nível, ele vai ter que obrigatoriamente passar pelo segundo nível para então atingir o primeiro nível. Por isso que nós chamamos de topologia em árvore, porque os computadores estão conectados entre si, mas eles respeitam uma certa hierarquia de conexão, como a gente acabou de ver aí nessa imagem, né? Outra dica importante, pessoal, quando a gente fala nessa ideia de topologia em árvore respeitar uma hierarquia, existe uma topologia que não respeita hierarquia nenhuma, que é a topologia em malha ou mesh.
Nesse tipo de topologia, os computadores estão conectados entre si diretamente, um conectado diretamente ao outro. Corresponde então a várias conexões ponto a ponto, onde cada terminal é conectado a todos os outros, numa topologia que nós vamos conhecer de topologia em malha ou topologia em mesh. É uma topologia também importante da gente lembrar a ideia conceitual dela para as provas de concurso. E aí tem a outra pergunta que fica no ar, que é o seguinte: e se a gente tiver várias topologias, atenção, várias topologias na mesma rede? Se nós temos várias topologias na mesma rede, pessoal, então nós vamos chamar isso de topologia híbrida. Como, por exemplo, aqui, imagina uma empresa que resolveu construir uma rede, só que parte da rede dessa empresa tem topologia em anel, e o restante da rede dessa empresa está com a topologia em barra ou barramento. Aí nós vamos chamar de topologia híbrida, porque nós temos então várias topologias aí, obviamente várias topologias numa mesma implementação de rede. Por isso que essa nós vamos chamar de topologia híbrida. Bem, voltando então para a nossa questão, no momento que ele mostrou esse desenho, percebe que nesse caso todos os computadores estão conectados entre si, compartilhando um mesmo meio físico linear de transmissão de dados, que nesse caso é esse cabo de rede que vocês estão enxergando aqui. E a ideia da questão do próprio texto diz isso, ó, todos os dispositivos, que são os computadores, compartilham o mesmo meio físico linear de comunicação. Qual a topologia descrita? Com certeza, então, a resposta, a nossa letra B de Brasil para essa questão. Questão interessante porque com isso a gente descreve os principais padrões de topologia que nós temos aí nas provas de concurso e que a gente tem que reconhecer principalmente a ideia conceitual e muitas vezes até o desenho, porque tem provas que às vezes colocam o desenho de uma rede e de acordo com o desenho eu tenho que dizer que topologia é essa, como a gente fez ali. Então aqui B de Brasil, o gabarito dessa questão.